Falando de maternidade pra uma mãe que já foi muito fitness, de acordar 4 da manhã pra ir treinar, tomar o super coffee, pra mim era super café, naquela disposição, colocar roupa e correr. E essa era a minha realidade de todos os domingos. E é algo que eu gosto, eu gostava mais, mas que hoje tem sido um desafio. Porque para uma mãe que o bebê acorda de madrugada, você acordar muito cedo para fazer atividade física é um desafio. E a minha bebê hoje com 7 meses, eu tive vários pensamentos, crises em relação a isso, de querer muito, mas de não conseguir, porque por mais que você tenha aquilo na sua mente de fazer, de querer, na hora do vamos ver, o seu corpo ele não aguenta. Isso aconteceu várias vezes, de eu deixar meu relógio ali arrumadinho, minha roupa arrumada, e chegar de manhã eu não consegui. Por alguns motivos. Claro que o cansaço, e outro também por ela acordar tipo 4 da manhã e eu dar mamar, e ela for dormir 5, e eu pensar em correr às 6. Então, tipo, eu poderia, mas o cansaço, sabe? A nossa mente, ela acaba não deixando. E aí eu comecei a pensar em relação a isso. A essa minha vontade, né? De continuar ativa, de ter um pouco de liberdade, de ir na academia na hora que eu quiser. Porque tem dias que não dá. Porque eu fico com ela o dia todo. E chega à noite, eu dou aula, eu sou personal. E chegar à noite eu precisar sair e sair da aula às 9 da noite e não ter essa disposição para ir para uma academia. E aí eu treino em casa. Pra mim não é um problema treinar, tá? Eu gosto de treinar, então eu me viro em qualquer lugar. Mas de ter essa liberdade, dessa versão fitness, de comer super certinho, pra mim realmente tem sido um obstáculo. Porque a gente, quanto mais tempo você tá em casa, aquela ociosidade, né, de não estar fazendo, aspas, nada, te dá mais vontade de comer besteira e fazendo disso um desafio, né, pra você manter uma alimentação melhor. E aí você começa a se enxergar na versão antiga, que era essa versão disciplinada, que ia treinar 2 vezes ao dia, que acordava super cedo, ia dormir super cedo. E sabe que hoje a minha realidade não é a mesma. Então, se você não tiver a cabeça muito bem, sabe, como se diz a palavra? É uma cabeça mais equilibrada em relação a isso, você dá uma bugada. Antes de engravidar, eu já tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu falava que eu queria ter as minhas coisinhas para treinar em casa, porque muito provável eu teria que fazer isso, né, por um tempo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e desde quando eu ganhei ela, quando eu fiz 40 dias, eu treinei em casa e até hoje mantenho, não todos os dias, mas os treinos em casa. E o ano passado, por exemplo, meu marido quase não trabalhou aos sábados, e esse ano ele está trabalhando quase todos os sábados. Pelo menos um sábado sim, um sábado não. E aí eu falo, eu não consigo treinar nem no sábado, enfim. Mas é isso, eu acho que quando você pensar em engravidar e você ser uma pessoa super ativa, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. E pode dar tudo certo, mas pode dar, aspas, tudo errado em relação à sua vida fitness. De você não ter mais essa disposição, esse tempo para treinar igual você tinha antes. Então eu acho que se você quer engravidar e você está se planejando para isso, porque geralmente uma pessoa que treina, que faz dieta, ela é muito disciplinada. Então tudo ela quer ter no controle, inclusive essa questão de gestação. É você ter isso claro, que você não vai ter controle de tudo, mas que você pode amenizar de alguma maneira essa sua versão para uma versão onde você vai ter que se virar. E é isso que eu tenho feito, assim. E isso que me dá um pouquinho mais de acalento, porque o meu corpo não é mais o mesmo. E não que ele não vai ser melhor,
Mas eu estou numa fase de amamentação, eu estou numa fase que eu estou mais em casa e aos poucos eu vou retomando um pouquinho mais o meu trabalho e isso me dá um pouquinho mais de liberdade. Inclusive eu trabalho em academia, então quando o aluno falta eu treino. Hoje era um dia que eu não ia conseguir treinar e eu consegui, porque um aluno faltou, senão eu não ia conseguir treinar na academia, ter que me virar e treinar em casa. E é isso. Se você pensa em engravidar, se planeja. Se você é uma pessoa dessa de acordar super cedo, a não ser que você tenha uma ajuda, beleza. Mas é muito mais difícil você ter uma ajuda de uma pessoa às 5 da manhã, né? Então se planejar, tentar mudar a sua rotina, pensar que sua rotina vai mudar. Se eu não consigo, por exemplo, correr de manhã, vou ter que correr na esteira na academia, ou eu vou correr à noite. E é isso. E sabe que são fases. E o que eu aprendi é que tudo são fases. E essa minha versão não vai ser a melhor nesse momento. Minha outra versão, que é de ser mãe em um período mais imerso mesmo, é agora. Não dá pra você fazer tudo com excelência o tempo todo. E é isso. É isso que me traz o conforto, que me traz a alegria de saber que eu tenho saúde, que minha filha tem saúde e que as coisas vão se ajeitando. E também a gente tem que encaixar essa nova realidade. Às vezes você vai ter que fazer uma caminhada ao invés de correr com a neném no canguru, no carrinho. Ou às vezes uma pessoa compra um carrinho melhor, vai correr com o neném no carrinho, vai treinar em casa, vai em um box que pode levar o neném. E é isso. É a gente encaixar a nossa nova realidade em uma vida melhor e saber que tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito quando a gente tem saúde e a gente tem as coisas muito claras na nossa cabeça. As coisas vão dar certo.